Olá pessoal, eu espero que você do outro lado esteja muito bem, eu espero que você do outro lado esteja sendo muito próspero no dia de hoje. E eu estou aqui mais uma vez para trazer evolução, contribuir com o seu autoconhecimento e fazer com que você possa trilhar um caminho com maior leveza e muita, mas muita prosperidade. Na live de hoje eu estarei falando sobre como mudar padrões comportamentais. É claro que talvez você do outro lado já tenha visto algum vídeo ou participado até mesmo de algum tipo de treinamento ou imersão, seja o que for, buscando se melhorar. Eu aposto que você já buscou de alguma forma isso na sua vida. E o que eu vejo muitas vezes é que a gente acaba não conseguindo integrar, ou seja, mudar realmente esses padrões que a gente quer que sejam alterados, que sejam modificados. Talvez você aí do outro lado também esteja passando por essa situação de saber o que deve ser feito e não conseguir fazer. E é muito normal disso acontecer, né? Então, eu quero dizer para você que eu quero que você comece a analisar a sua vida agora. Eu quero que você se pergunte a seguinte situação. A vida que você leva hoje, lembre-se de todas as características, as coisas que você vem passando agora. E agora, lembre-se da vida que você quer no futuro. Ou a vida que você gostaria de ter no próprio presente. Como se tivesse duas telas aí. Veja as diferenças que existem nelas. Você pode perceber, eu faço isso muito comigo. E no início do processo da minha transformação interior, eu também fazia muito. Então, veja isso na sua vida. Você vai ver que existem duas grandes diferenças. Parecem duas pessoas diferentes. Uma vivendo realmente a vida real e a outra vivendo ou querendo viver uma vida que você imagina que deveria ser a vida que você deveria estar vivendo hoje. Você consegue perceber as diferenças? Exatamente isso. Eu quero que você perceba que nós acabamos nos desconectando da vida que nós imaginamos e da vida que nós praticamos. E existem algumas coisas que você deveria saber para que você possa levar a vida essa que você imagina realmente no seu presente e construir, fortalecê-la para que no seu futuro isso seja cada vez maior. E eu tenho certeza que você busca uma vida estável emocionalmente, uma vida próspera financeiramente e uma vida também onde você vai encontrar a sua espiritualidade, porque ela faz todo o sentido dentro de uma vida onde a gente vai buscar um sucesso que te estabilize. Estabilize a sua saúde, estabilize a sua mente e te traga realmente perto do seu eu melhor. Então, o que eu quero falar para você é que aqui você vai receber várias informações que vão ser bastante práticas para você hoje mesmo aplicar. Tá? No final desse vídeo você vai ver que você vai começar a aplicar já onde você estiver. Se você estiver no trabalho, em casa, viajando, de férias, né? Você vai conseguir aplicar tudo isso. E se você tiver um amigo ou uma amiga que gostaria de aprender um pouco sobre como mudar os seus padrões comportamentais, marca o seu amigo aí ou compartilha depois desse vídeo, que ele vai ser extremamente importante para que essa mudança ocorra. Tá? Eu vou começar com uma técnica que eu utilizo, e é uma técnica criada por mim, que ela é chamada HAT. Então, eu falei para vocês que nós temos uma vida que vivemos realmente e nós temos também uma vida que nós gostaríamos de viver. E geralmente, a vida que nós vivemos ela é diferente da vida que nós gostaríamos de viver, em todos os sentidos. Relacionamento íntimo, relacionamento pessoal, a forma com que você olha para você, o corpo que você tem, as coisas que você conquistou, os bens que você tem, a estabilidade ou instabilidade financeira que você acaba vivendo. Tudo isso acaba mudando quando a gente imagina a vida vivida e a vida sonhada. Eu vou te contar uma coisa. O presente ele é dominado por uma característica da mente, pela mente subconsciente. Você sabia disso? O que é a mente subconsciente? São todas as emoções, são todas as coisas que nós suprimimos, que nós cavocamos um buraco e jogamos tudo lá para baixo. Isso vem de um processo bastante amplo, né? Ele vem de um processo transgeracional dos teus antepassados, né? Para você que não sabe, eu quero te dar uma informação.
Você sabia que as mulheres, quando elas gerem outras mulheres, porque né, as gerações elas são geridas por mulheres, né? Quando a mulher gere uma outra mulher, ela já faz a gestação da sua filha e já a própria filha tem em torno de 400 óvulos dentro dela que vão ser os óvulos que elas vão usar, que a filha vai usar para o resto da vida, inclusive gerando os filhos da própria filha. Então, esse é um momento de a gente perceber que existe uma herança genética e comportamental, além da instintiva, uma herança patriarcal. É uma herança que vem dos nossos antepassados e ela está dentro de nós. Tá? Segunda questão importante, nós temos também uma herança emocional das nossas mães. Nós todos fomos ligados à nossa mãe via a gestação. E esse ligamento, essa ligação com a nossa mãe, ela fez com que ela também descarregasse hormônios que iriam criar a nossa estrutura básica emocional. Exatamente. Então nós somos muito semelhantes às nossas mães. Todo mundo está dentro desse contexto. Uma outra questão extremamente importante é o impacto que você teve quando criança ao nascer. A forma com que você nasceu, é a forma com que você teve estímulos, os seus pais te estimularam ou te desestimularam para alguma coisa. Então, olha quanta coisa tem dentro de nós. Olha quanta coisa nós carregamos. Olha quantas coisas existem nesse universo que somos nós. E você sabe distinguir dentro de tudo isso as suas metas e o seu propósito? Então você vai ver que a mudança comportamental ela necessita de você saber a distinção entre metas e propósito. Senão você vai viver uma vida real e uma vida sonhada. E provavelmente vai ter bastante peso na sua vida, sofrimento. Como eu havia falado em um vídeo anterior, o sofrimento não é só chorar, o sofrimento são angústias, o sofrimento é a vontade de controlar, o sofrimento gera estresse, gera depressão e gera doenças de todos os tipos. Então sim, nós viemos com uma carga gigantesca, né? E nós estamos aí com essa carga gigantesca no nosso subconsciente. Está abaixo do nível consciente. Eu quero que você aí do outro lado, bosta um dedinho aí pra mim. Você tem consciência disso? Você tem consciência que você vem com toda essa carga que eu acabei de falar? Você pode interagir comigo, tá? Você pode fazer perguntas, né, que a gente vai conversando e eu vou tendo essa interação e podendo também responder alguma coisa que você queira. Mas quem está assistindo o vídeo aí, mostra um dedinho aí de ok se conhece tudo isso que eu havia falado, que está dentro de você, tinha essa percepção, ou mostra um dedinho para baixo se você não tinha consciência de que toda essa carga emocional existia dentro de você. E ela existe na realidade, ela está dentro de você, né? Então, é importante você ter consciência que nós temos essa montoeira de emoções todas dentro de nós. Isso molda o nosso subconsciente. E você sabe o que o subconsciente ele faz? Ele domina o presente. Ele domina o presente. Vários estudos, os mais inovadores, eles mostram de que a nossa forma de se comportar, a nossa forma de reagir às coisas, a forma de a gente criar a nossa realidade, ela advém basicamente do nível do subconsciente. Do subconsciente, daquilo que nós não percebemos. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você sabe por que você hoje faz o que você faz na sua vida? E quando eu pergunto isso por que você se relaciona da forma com que você se relaciona com as pessoas? Por que você atua no cargo e na função que você atua hoje? Por que você tem esses objetivos e metas que você tem na sua vida? Nós pensamos que vem tudo do nível do consciente. Não vem, não vem. Eu vou te dizer que mais de 90% de tudo que você faz vem por desejos do subconsciente. E este é o grande segredo para a gente ter uma mudança total na nossa vida. Para que nós tenhamos realmente um incremento e consigamos incrementar as nossas emoções para viver a realidade que nós sonhamos e que talvez não estejamos vivendo agora. Então, é muito importante. O Med Lima, estou recebendo a informação aqui do pessoal que o Med Lima, ele perguntou o seguinte: o que levou você a seguir esse método, né? É claro que eu vou ser bem transparente com vocês, como sempre fui. Foi a minha evolução. Foi a forma de eu conseguir
ultrapassar os meus conflitos e a partir dessa forma que eu acabei encontrando por causa das minhas buscas, eu consigo fazer com que as pessoas tenham uma habilidade mais rápida e mais fácil de poder ultrapassar os seus conflitos também. Então eu espero ter te respondido aí, Med Lima, tá? Então, é muito importante a gente estar prestando atenção nesse método que é o RAT. O RAT, se você quiser anotar aí, você pode ir anotando, tá? O RAT significa R de reconhecer, A de aceitar e, quando você aceita, você ressignifica. Então nós temos duas etapas em uma só. Aceita e ressignifica. E T, né? Então nós temos o T de transformar. São 4 etapas. Uma das etapas segue em conjunto com a outra. Aceitação e ressignificação. Ou aceitar e ressignificar. Certo? Eu vou te falar o que nós acabamos não compreendendo, deixando de lado, né? Geralmente, as pessoas hoje têm uma facilidade grande de poder reconhecer os seus estados emocionais que perturbam, limitam a vida delas, né? Eu também tive uma facilidade. Talvez você possa ter contato com algum psicólogo, talvez você possa ter contato com algum terapeuta, talvez você possa ter feito, como eu havia falado, um curso. Então, é mais fácil de você reconhecer o seu estado emocional hoje. É mais fácil. E por que ainda não se transforma tão facilmente o estado emocional? Porque não existe a segunda etapa. Ela foi esquecida. É a aceitação. Só que essa etapa de aceitação, ela está além da inteligência emocional. É por isso que talvez você, do outro lado, você tenha dificuldade de mudar o seu padrão. E eu comecei a perceber isso também na minha vida, que eu tinha dificuldade de mudar o padrão que eu reconhecia. É porque eu não aceitava esse padrão. Eu não aceitava a vida que eu tinha. Eu não aceitava todos os estados que eu vivia. Eu não aceitava a minha dor. Eu não aceitava o amor que eu poderia gerar. Eu não aceitava o ódio que existia dentro de mim. Só que nós não aceitamos naturalmente isso. Nós somos animais que terceirizamos a responsabilidade. Naturalmente nós protelamos as coisas. A gente joga para o outro. Ah, eu estou assim por causa do fulano, cicrano, da economia. A gente joga. Essa é uma atitude de autopreservação. É uma atitude instintiva, nós somos animais, não esqueça disso. Tá? Então, como que nós conseguimos aceitar? Como é que nós conseguimos fazer com que haja a segunda etapa de aceitação? Né? Com inteligência espiritual. É aí que nós começamos a transcender a inteligência emocional em prol de algo muito mais amplo, a inteligência espiritual, que foi muitas vezes esquecida, que foi muitas vezes ligada à religião e não tem a ver com nada disso. A inteligência espiritual é você reconhecer o propósito existencial. Então, você que está aí do outro lado, sabe por que você não conseguiu mudar o seu padrão comportamental? Porque você, de alguma forma, por alguma experiência que você teve, por alguma orientação que você teve, você esqueceu o seu propósito existencial. É por isso que é difícil mudar o padrão comportamental. Nós pensamos que a inteligência emocional é o final de tudo. Olha bem para mim aqui, ó. Não é. A última etapa de evolução de um ser humano é a inteligência espiritual. Que quando nós fortalecemos a inteligência espiritual, nós trabalhamos a inteligência emocional de uma forma totalmente diferente da qual você vem trabalhando hoje. Apenas a inteligência espiritual te coloca além do que a sua mente diz que é certo e que é errado, e que gera a sua inflexibilidade de aprendizagem, que vai gerar uma deficiência na criatividade e que vai gerar uma forma intensa de você querer controlar tudo. E aí você vai ser uma pessoa bastante estressada, muitas vezes depressiva. O acúmulo disso traz as doenças que a gente está vendo na população. Então, pessoal, quero fazer uma dinâmica rapidinho com vocês, que é a seguinte, tá? Pensa em toda a sua vida agora. Você que está aí do outro lado. Pensa na sua vida. Em todos os problemas que você pode estar passando, as necessidades que você pode estar passando, e seja franco com você mesmo. Ninguém é um homem de ferro. Nós somos seres humanos. Pensa em tudo isso. E agora, busca aceitar isso. Vê o que a tua mente está falando aí. O que a tua mente está falando. Busca aceitar isso.
Perceba o que a tua mente está falando. Eu vou dar uma ideia do que ela está falando. Como que eu vou aceitar isso? Como que eu vou aceitar esse estado? Isso é inconcebível. Não tem como aceitar isso. Eu não quero viver isso, eu não quero aceitar. Eu não vou... Eu fui doutrinado, né? Atualmente falando aí. Eu fui doutrinado para viver essa vida, eu não vou aceitar ter outra vida. Tudo isso que parece uma pessoa falando para você, é você mesmo. São os seus condicionamentos. São as suas crenças, que estão talvez tão fortes que elas estão falando com você. Só que você não está ouvindo isso só agora. Nós ouvimos isso o dia todo. Todas as vezes que nós nos tornamos conscientes e começamos a questionar alguma coisa, tem aquela vozinha lá dentro que fala, não vai dar certo, não é aqui, não é lá. Muitas vezes as pessoas confundem isso com intuição. Intuição é uma coisa, isso que você está ouvindo é outra coisa. É a sua condição. Que condição? Mental. É a sua mente falando que você deve seguir um determinado caminho. Mas ela não está te perguntando se é o caminho que você quer seguir. Isso é importante de você reavaliar. É importante você reavaliar para que você possa entender como a sua mente está conduzindo o seu poder em criar a realidade. Eu vou convidar o Madison, o Eduardo, o Adriano, o Rafael e a Andrea, participem aí. Exponham o que vocês estão pensando. E o pessoal que não falou nada ainda pode falar. Depois aqui no Instagram, depois eu vou conversar com o pessoal. O pessoal do Instagram que quiser depois mandar mensagem, pode mandar mensagem no direct, tá? O pessoal do Face a gente já vai respondendo. Então, é importante você reavaliar que a sua mente, ela criou um caminho sim. E esse caminho veio com todo esse acúmulo que eu falei inicialmente. Não é só de você, é de tudo que aconteceu antes de você. Tá tudo dentro de você. É muito difícil a gente mudar esse comportamento, já associado pela mente, pensando que você é apenas a tua mente. Pensando que você é apenas esse cara, olhando para esse corpo e pensando eu sou só esse corpo. Não, eu venho para você com o que há de mais inovador, com a física quântica, com a ciência do holograma humano, com a neurobiologia, com estudos que falam que nós temos um poder transcendente. O que quer dizer transcendente? Que transcende o parâmetro instintivo. Porque a maior parte das coisas que nós fazemos é para a gente se proteger de algo e nós não percebemos. Então a mente, ela cria essas alternativas e nos conduz sem a gente perceber. E eu não estou falando que a mente é negativa. A mente não é negativa, não tem nada de negativo. É necessária. Mas ela só está fazendo isso porque você não olhou que pode utilizar ela de formas diferentes. E é isso que eu estou querendo te mostrar. Então, dentro do patamar natural, humano, que eu chamo de mente instintiva, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar com a dualidade. Nós vamos estar presos no certo e no errado. E no certo e no errado é criado para que a gente possa querer controlar as coisas. E no controle nós temos um déficit de aprendizagem, porque o controle gera estresse, porque nós não controlamos muita coisa. Mas eu vou mostrar o que a gente coloca no lugar do controle. Então a mente, ela usa esses artifícios inicialmente porque é o patamar básico. Pense num carro que tem um chassi. O chassi do carro é igual, mas os modelos de carros podem ser diferentes. Então nós viemos com um chassi igual, muito semelhante, muito instinto. E o que nós vamos construir em cima vai depender da nossa consciência, do nível de consciência. A gente pode construir um carro que ande rápido, mas pode construir um carro que tenha um motor todo problemático. Isso vai depender de nós. Do nível de criatividade que é a consciência, né? O Madison está falando, está perguntando aí. A Mariela acabou de entrar, seja bem-vinda, e o Madison está falando o seguinte: você trabalha mais na área de psicologia, psiquiatria, como você lidaria com o Post-Traumatic Stress Disorder, né? Olha só, eu posso te responder, Madison, depois particular, né, no privado, porque isso já é um contexto bem amplo para a gente poder tratar. E aí eu vou cair um pouquinho fora do trabalho de hoje, que é a mudança comportamental. Mas essa disfunção de desordem traumática, ela é algo que nós podemos falar sim, né? Mas respondendo à tua questão, se eu trabalho com psicologia, psiquiatria, eu acredito que você tem que trabalhar com todas as ciências. Todas elas demonstram um ponto de vista acerca de como compreender o ser humano. E eu te falo que hoje a nossa grande capacidade é saber costurar
uma colcha de retalhos. E sair dessa ideia que isso é errado, isso é certo, isso está dentro de um patamar instintivo, é controle. Então eu vou trazer para vocês muitas coisas. Muita coisa do que eu estou falando está dentro de várias áreas diferentes, de filosofias diferentes e também filosofias tanto da medicina quanto espirituais. Tá? Uma questão importante, então, é você olhar para tudo isso que eu estou te falando, que é instinto, e entender que se você continuar nesse parâmetro, é certo, é errado, quero controle para buscar sobrevivência, vai ter uma gama muito pequena de facilidade para você mudar um padrão comportamental. Tá? Então, eu perguntei para você no início que você deveria olhar para a sua vida e aceitar. E aí? Será que você está preparado para aceitar a vida que você tem? Isso parece ser uma coisa simples, mas para muitas pessoas é muito difícil. Talvez para você do outro lado, hoje seja isso bastante difícil. Mas se eu consigo, você também consegue. E tem muitas pessoas conseguindo fazer isso. Eu te estimulo a você conversar com a sua mente e você questionar ela por que não há aceitação. Sabe o que vem? Não há aceitação porque eu não quero viver nesse estado. A ideia que foi colocada para nós e que impacta na falta de mudança comportamental que nós queremos é de que nós vamos viver um estado X se a gente aceitar ele. Isso é uma mentira. Dá para as pessoas lerem um livro sobre aprendizagem. Eu sou professor universitário há mais de 10 anos. Eu estudei muito sobre aprendizagem. É importante, eu estudei para mim também, para o meu melhoramento. Nós nunca somos as mesmas pessoas. Nós nunca temos o mesmo conteúdo mental. Nós todos os dias estamos acumulando um percentual de conteúdo e no decorrer do tempo, muito acúmulo se há. Então, se você aceitar algo, você vai estar trabalhando com uma crença que impede de você mudar o seu comportamento. É a crença de que você construiu o que você está vivendo. E aí vem uma outra questão para você poder aceitar a sua vida. Você é criador da sua realidade. Não há ninguém em nenhum lugar que criou a realidade que você está vivendo. Olha bem para mim, é exatamente isso. Ninguém criou. Tudo aquilo que nós delegamos para os outros, usamos as religiões para delegar também para outros, são coisas que nós criamos e não entendemos. Mas eu vou te falar que tudo pode ser compreensível, basta você entender os processos. Tá? E aí uma questão importante. Eu estava falando de inteligência espiritual, né? Inteligência espiritual, ela é imprescindível para que você possa estar além da dualidade e da tentativa de controlar tudo, tá? Que gera estresse. A inteligência espiritual ela vai ter um patamar diferente. Ela vai falar que tudo é necessário, não existe positivo e negativo, tudo é necessário porque eu estou criando. Então a minha criação ela deve ser reconhecida para eu entender como foi o processo construído. Na dualidade, nós somos imediatistas. Nós queremos mudar do A para o B. Na inteligência espiritual, nós queremos entender o processo, porque o mesmo processo que hoje construiu a instabilidade emocional na sua vida, vai construir a estabilidade. O processo sempre é o mesmo. Nós precisamos entender como ele se fez acontecer na nossa vida. Então, na inteligência espiritual, você está aberto às possibilidades. Você está consciente de que você pode ser criativo. E essa abertura de aceitar faz com que haja algo importantíssimo, que é a dissolução dos medos. O que gera estresse nas pessoas? A negação. Eu nego os meus comportamentos. Eu nego as minhas emoções. Eu nego a minha instabilidade emocional. Eu nego a minha instabilidade financeira. Eu nego e vivo no estado de negação. Quando eu nego, eu gero medos. Porque quando eu me aproximo de algo que eu não quero viver, eu fico estressado. E é basicamente isso que acontece com todo ser humano. A inteligência espiritual te leva a um patamar de integração. E esse patamar de integração fala o seguinte: eu aceito tudo o que eu vivo, porque eu criei a minha realidade. Eu posso não saber hoje como eu criei o sofrimento ou a instabilidade financeira, mas eu sei que independentemente de eu não saber, eu criei. Então hoje eu me abro para a oportunidade de compreender como eu fiz isso acontecer. Vejam que o patamar é muito mais amplo.
Quando você então entra no estado de aceitação, você retraduz aquilo que era medo e sofrimento e negação para um estado de aprendizado necessário para a estabilização. E aí os medos diminuem quando você se aceita. Porque aí o medo ele é feito para você entrar em um estado de negação. Então, o medo diminui e aí você vai se tornar amplamente criativo. Isso quer dizer que você vai se tornar flexível. Você vai ver que existe um caminho que você quer traçar e você vai ser flexível para andar nesse caminho e desviar dele, se você necessitar. E até mesmo fazer com que ele se dissolva, porque você vai entender que é uma percepção que cria as limitações. Porque aí você vai chegar no contexto mais amplo, que é o propósito. A inteligência espiritual, ela leva você a um propósito existencial, que não tem a ver com metas e objetivos. Tá cheio de gente falando aí que metas e objetivos são propósito. Não são. Eu pensava na minha vida que metas e objetivos eram meu propósito de vida. E não eram. E nunca vão ser. E você também pode estar pensando isso. Eu vou te falar que nunca vai ser a mesma coisa, né? Todo mundo que está chegando aí, seja bem-vindo, acompanhe toda essa live e marque o seu amigo que quer saber como mudar o seu perfil comportamental também, de uma forma bastante diferente do que você vem vendo aí pela internet e pelos vídeos que você pode estar assistindo, tá? Então, Madison, só para te falar também que não tem problema, tá? Não tem problema você estar perguntando isso, depois eu posso responder, você pode mandar uma mensagem para mim diretamente, tá bom? E a gente, quem sabe, pode também falar de outras coisas. Você que está assistindo hoje pode colocar ali o que você gostaria de assistir nos próximos vídeos, as lives, e a gente vai trabalhando com a nossa equipe aqui para montar tudo isso para você, porque o papel é compartilhar evolução e desenvolvimento, né? Então, a Tamires falou como resolver os medos. Eu estou te falando, eu estou falando para todos vocês aí. Os medos estão no estado de negação, é estado natural do ser humano. Nós temos que estar num estado transcendente de inteligência espiritual para que nós possamos entrar num estado de aceitação. É um estado que nós aceitamos tudo. As nossas emoções, as nossas fragilidades, o nosso sofrimento, aceitamos tudo. Quando você aceita tudo, é a mesma coisa que você abrisse os braços. Eu aceito tudo. O medo não tem mais uma possibilidade de existir da mesma forma, porque o medo existe porque eu não quero viver algo. Quando você abre o peito e fala, eu quero viver tudo, tá tudo bem então, eu aceito tudo, ele não tem como existir, você dissolve. Isso é um processo, tá? É muito importante tudo isso você tá compreendendo. Então, oi? Segue o arquivo. Oi? Segue. Ah, tá. Então assim, ó. O pessoal aqui, a minha equipe está me dando orientações, né? Então, o Madison perguntou o seguinte, ó. Você teve aceitação completa em várias áreas ou você está em continuidade de aceitação? Olha só, pessoal, isso é muito importante, tá? Mas antes, eu quero falar para você o seguinte. Tem um linkzinho que vai ser postado aí no Facebook e depois vai ser postado também no Instagram, que é um linkzinho para você seguir todas as minhas lives. E aí você vai ser sempre informado de quando as lives elas vão acontecer. E você não vai perder nenhum, tá? Voltando à pergunta do meu querido Madison. Madison, essa pergunta é extremamente importante, tá? Num estado de instintivo, nós vamos querer arrancar partes nossas. A gente quer deixar de lado o ódio, a gente quer deixar de lado a amargura, a desmotivação. Nós queremos desintegrar, porque nós queremos controlar. É a mesma coisa que eu separasse ali o feijão, né? Antigamente as nossas vós faziam isso, né? Pegava o feijão, jogava na mesa e separava os feijões ruins dos bons, né? Isso é controle. Isso é controle. Isso não funciona, tá? Não funciona com nós. Nós temos que buscar a integração. Carl Jung, um dos pais da psicologia, falava o seguinte: se você não busca a integração, você vive desintegrado. E é exatamente isso. No estado da aceitação, nós vamos aprender a conviver com as tendências e os conflitos. Nós não vamos desintegrar nada. Esqueçam isso. Tem muita gente que quer, assim como eu queria, desintegrar tudo. Não consegue. Não consegue. Está suprimindo e aquilo vai causar um transtorno tão grande no futuro que a pessoa, se ela soubesse disso, ela não iria buscar suprimir mais ainda as suas emoções dizendo que elas são negativas, porque não existem emoções negativas. Tá? Tudo é necessário. Quando o medo ele diminui, o que acontece?
nós começamos a entender quais são os nossos comportamentos e aceitar esses comportamentos. E aí, como é a mesma coisa, se eu dou algo para vocês, sem vocês pedirem, vocês vão se perguntar, mas por que você está me dando isso? Por que você está me dando? Você vai querer compreender, né? Então, é importante você entender que quando você aceita algo, no estado de aceitação, o teu papel é compreender como esse algo está sendo a sua realidade. Então, você vai querer e vai ter que se disciplinar para que você possa entender como tudo está acontecendo. Como a nossa realidade é um processo que avança no tempo, eu não vou entrar muito nisso, mas é física, né? Espaço e tempo, ela avança no tempo, é óbvio que os processos comportamentais eles se fazem no passado. Então a grande sacada para a gente poder entender o nosso comportamento é o conteúdo do passado. Então nós temos que olhar para o passado. E aí, é claro, o Madison também, o pessoal que está aí, pode assistir outras lives minhas, que eu falo muito sobre os instintos, né? Sobre o processo de evolução da aprendizagem humana. E aí tem instintos básicos, que eu não vou citar eles agora, mas eles acabam traduzindo o nosso comportamento e a forma com que a gente reage. Se você estiver aí do outro lado e quiser fazer uma pergunta, pode fazer, tá, pessoal? Eu estou aqui, a minha equipe já manda para mim e eu já insiro dentro da nossa live. Então, é importante o seguinte: você entender que nós temos que aprender a conviver com os nossos estados. Tá? Se hoje um estado está sendo um estado predominante na sua vida e ele te traz algo que seja ruim para você, instabilidade ou algo destrutivo, é porque o estado ele está demasiadamente inflado. Lembre-se da ansiedade. Vamos pressupor que tem uma régua aqui, tá? A ansiedade está aqui em cima. Se você diminuir o patamar de ansiedade, ela se torna motivação. E com motivação, é muito importante a motivação para nós no nosso dia a dia. Fez a gente acordar, fez a gente criar metas, objetivos, né? Se você diminui ainda essa motivação, ela vai ser desmotivação. Então veja que na realidade, o elemento emocional, ele é o mesmo, mas dependendo do excesso de energia que a gente acaba vinculando a ele, ele se torna um elemento totalmente novo, uma emoção totalmente nova. Tem aquela velha brincadeira que se fala que as pessoas que se odeiam, no fundo, se amam, né? Olha, tem algo aí de verdade, porque pode existir mesmo isso, né? Um elemento de ódio, na realidade, pode ter vindo de um composto onde dentro disso tudo tem muito amor. Então nós temos que começar a compreender que é a intensidade das coisas que faz com que as coisas ajam, e não necessariamente a coisa é negativa, né? A mesma coisa que um remédio. Se você tomar uma aspirina para dor de cabeça, você pode sarar com aspirina. Mas e se você tomar uma caixa de aspirina? Será que isso não vai trazer um malefício para a sua saúde? É a mesma coisa com o patamar de inteligência emocional, tá? Então, pessoal, vocês aí que estão gostando da live, né? Estão acompanhando, compartilha essa live aí, marca mais uma vez, estou falando pro pessoal que está entrando, marque seu amigo, sua amiga, que poderia gostar muito de ouvir tudo isso que eu estou falando. Então nós vamos aprender a conviver com as nossas tendências. Só que, claro, quando a gente imagina conviver, a gente fala, mas está dominando minha vida, como é que eu vou conviver? Quando você aceita tudo, a tendência, os medos, eles acabam não sendo tão inflados. E o que acontece é que as tendências perdem também a força emocional. E você acaba tendo a tendência e criando um comportamento mais criativo. É isso que acontece. Por que você cria? Porque você está colocando agora essa sacada, vocês têm que prestar atenção, tá? Se a mente não tem uma orientação, ela vai trazer o medo e o controle como orientação. Isso é um efeito instintivo. Se você conscientemente não quer que o medo e o controle sejam realmente a estrutura que fornece o combustível para a sua mente, você vai fortalecer a inteligência espiritual. Qual é a estrutura que a inteligência espiritual ela te traz? Propósito existencial. Eu quero que você hoje, depois dessa live, você faça o seguinte: todo momento de problemas, de situações que te deixam nervoso, nervosa, seja qual for, vida pessoal, vida profissional, eu quero que você, quando estiver tendo esse problema, você questione a sua mente e fale o seguinte: quem eu sou no meu propósito existencial? Se você fizer isso, a sua mente ela vai meio que estremecer as estruturas de medo e controle, porque a mente ela tem que ser trabalhada para reconhecer o propósito. E ela está voltada simplesmente a reagir para se sentir segura, para a gente se sentir seguro. Então é isso que
isso traz um desconforto para a mente, para o nosso condicionamento, para a condição que nós vivemos, né? Então é importante você questionar os seus problemas neste aspecto. E aí, claro que você que está do outro lado deve estar querendo saber, bom, então qual é o propósito existencial? Para mim, a minha verdade, e que ajuda muitas pessoas, milhares de pessoas, é uma só. E ela não discrimina as outras verdades e nem deixa de lado nenhuma verdade. Ela é a seguinte: o nosso propósito existencial é compreender o animal que nós somos e como ele evolui e entender que esse animal é necessário para acessar uma outra parte que é nossa também, que a espiritualidade busca te mostrar. E que as religiões buscaram dar para nós um caminho. E que não funcionou, tá? E que talvez funcione para você. Eu não tenho que discriminar, mas eu estou te falando que a espiritualidade é algo muito mais puro que uma religião. Então, você vai encontrar, dentro do seu propósito existencial, a conexão e a aceitação necessária do estado instintivo para o estado além do instinto, um estado criativo transcendente. Esse é o propósito meu, seu e de todo o ser vivo que existe. Isso para mim faz sentido, isso para mim é a minha verdade. E isso não tira de lado nenhuma das outras verdades, porque todos nós somos criadores da realidade. Se você acredita que isso ou aquilo vai te curar, vai curar, mas é você que está curando, não é aquilo que está curando, é você. Então, no propósito existencial, você vai questionar suas metas e objetivos. Você vai questionar, bom, eu estou com esse comportamento, mas o meu propósito existencial é evoluir, é me entender, é transcender tudo isso. E eu quero que isso seja a estrutura que vai fazer toda a mudança. É aí que nós mudamos. É aí que nós mudamos. É aí que você vai ter uma força ilimitada para poder fazer realmente o seu comportamento ser ressignificado, ter um novo significado. E o significado é o seguinte: eu criei, eu vivo e eu quero aprender. Quando nós aprendemos, nós nos tornamos mais inteligentes, mais criativos. E eu tenho certeza que você aí do outro lado quer ser criativo. Quem é que de vocês quer ser criativo aí? Responde para mim aí, quem quiser, bota um joinha. Você quer ser criativo? Quem é que acha que não está sendo muito criativo ainda? Bota um dedinho para baixo aqui. Pode responder, pode interagir comigo. É muito importante, né? Então, Madison, respondendo a você, eu tenho vários conflitos, cheios de conflitos. Você também tem, e todo ser humano tem. A questão não é essa, a questão é se eu vivo no estado do instinto, os conflitos vão dominar a minha vida. Se eu vivo num estado transcendente, os conflitos vão ser afetados por uma maneira mais ampla de poder dominá-los. Porque eu não quero controlá-los. Eles são meus, eles são heranças, eles são necessários para a minha evolução. Então eu não quero causar guerra interior, eu quero causar pacificação, eu quero causar união e eu quero causar integração. Então, aceitando, nós ressignificamos e aí nós transformamos, que é a última etapa. Reconhecer, aceitar, ressignificar e transformar. É aí, não adianta. Se você reconhece e quer transformar, você não vai conseguir. Vai ser muito difícil. Você tem que incluir a inteligência espiritual para que a sua mente não seja baseada na escassez, no medo e no controle apenas, mas que ela entenda que existe algo muito mais amplo e que esse algo amplo é realmente o que você é também, se assim você desejar. A Márcia Moraes está falando, olha só, maravilhoso comentário, viu, Márcia, que eu falei das religiões, né? Todas as religiões, quer ver só, de um patamar transcendente, são necessárias. Nada que existe na nossa realidade é desnecessário. Se há ódio, raiva, amor, compaixão, religiões, tudo isso é necessário. Quando não houver a necessidade, isso deixa de existir. É assim que sempre funcionou. Nós não temos o direito de julgar as coisas como nós pretendemos. Nós temos apenas a condição de poder aprender com tudo aquilo que nós estamos vivendo. E eu quero te falar que eu fico muito grato por eu estar aqui, eu poder despender esse tempo para poder levar conhecimento para vocês.
e falar que, como eu havia falado já no início desse áudio, você pode compartilhar, marcar um amigo aqui, isso vai fazer com que esse conteúdo se espalhe e viralize coisas. Encha o seu Facebook aí, o seu Instagram de coisas positivas, de coisas que vão estimular você a transcender os seus padrões. E aí começa a perceber como que está o teu estilo de vida. E as lives que a gente vai fazer vão ser fantásticas. Eu quero que você acompanhe. Tem um link aí embaixo onde vai estar falando um linkzinho para você participar de todas as lives. E você vai receber toda a informação antecipada. Eu espero que você tenha um ótimo final de semana. E que você não pode perder também as nossas semanas de busca do eu melhor. É um projeto que vai estar começando, aonde você vai acessar a sua melhor versão realmente e vai entender como a inteligência emocional, ela muda totalmente quando você integra ela à sua inteligência espiritual e consegue alcançar possibilidades ilimitadas. Até mais, pessoal, e tenham todos um ótimo final de semana.